Vocês já repararam uma coisa? Este canal, que fez 1 ano agora, né, na Esteira da Arte, ele tem demonstrado sempre um compromisso com a democratização da arte, um compromisso com o fato de que toda arte pertence a todos nós. É uma arte feita por todos para todos. Eu tenho insistido muito nisso. Né? E por isso mesmo, resolvi dedicar este vídeo de hoje, né, para uma questão muito séria, que me foi despertada por uma nota de repúdio publicada pela Associação Brasileira de Críticos de Artes, a ABCA, que, por sinal, eu faço parte dela, eu sou associado dela como crítico de arte. E acho que o que foi colocado ali é muito sério. Porque, pensem bem, quando nós falamos de democracia, né, que é necessário pensar sempre o processo artístico como processo de produção e de distribuição e de conhecimento o mais democrático possível, a gente está, né, deixando claro, né, em todas as entrelinhas possíveis, que a grande questão é a liberdade. Não existe arte sem liberdade. Né? A gente vem falando tanto aqui sobre as ancestralidades indígenas e africanas, né? Falando sobre a arte das periferias, quer dizer, dar visibilidade a a toda essa produção artística, né? E quando a gente esbarra com uma coisa chamada censura, a gente vê que realmente a arte não tem espaço ali nesse momento. Né? Arte e censura são coisas totalmente diferentes. E é muito interessante, né? Porque você pensa bem, na verdade, ninguém atira pedra em qualquer lugar. Né? Quando você pensa na censura, o que se quer exatamente? Tirar de circulação, tirar de circuito livros, artes plásticas, música, né, que não corresponda à ideia absoluta que se tem com relação à vida. Né? Então, aquilo que contraria um conjunto de ideias que eu criei para mim, para que eu possa sobreviver com elas, né, eu tenho que tirar aquilo do meu caminho. Né? Eu não quero pensar sobre aquilo. Se aquilo é certo, se aquilo é errado. Não. Eu quero tirar aquilo do meu caminho, para que eu continue passando por aquela estrada como sempre foi. Uma estrada perfeita, que na realidade corresponde ao meu processo de entendimento do que seja o mundo. Né? É uma coisa muito interessante, porque vejam bem, é uma contradição. Né? Porque quando você vê a censura, você verifica que a arte está de fato cumprindo um determinado papel. Né? Porque ali aquela obra de arte está, de certa maneira, espetando aquelas pessoas para que elas se movam, né, elas saiam do seu conforto ideológico, de achar que aquele conjunto de ideias que elas criaram para viver é realmente um conjunto de ideias intransponíveis. Né? Que as pessoas não param a pensar. Então a arte obriga a pensar. Ela faz com que você pense a respeito daquilo que está acontecendo com você. É ou não é verdade? Né? E eu, sinceramente, não estou aqui muito preocupado em saber, né, as razões em si que levam essas pessoas a quererem tirar a arte do seu espaço. Né? O que está por trás de cada um são motivos de ordem política, de ordem religiosa, de ordem social, né, racial. Isso não importa. Qualquer que seja o argumento, ele está errado. Ele está errado por quê? Porque
o papel do artista não é seguir uma cartilha A, B, C ou D. Ele não tem que seguir cartilha nenhuma. Ele está pensando no mundo e ele está construindo uma arte, ou construindo várias artes, né? Seja que campo for, nas artes plásticas, na música, na literatura, né? Pensando na realidade que ele tem à volta dele, no mundo que ele tem à volta dele. E é o modo do artista tem de interpretar esse mundo e dialogar com ele e levar para as outras pessoas a visão que ele tem, né, a forma como ele está enxergando isso tudo. Então a censura é a pior coisa que pode acontecer no mundo da arte. Quer dizer, é impossível eu, neste canal na História da Arte, passar por cima de uma nota de repúdio dessa. É lógico que eu vou fazer a leitura de notas de repúdio para vocês. Né? Enquanto eu passo a nota de repúdio, vai estar, enquanto eu faço a leitura de nota de repúdio, vai estar passando aqui no vídeo alguns flashes de censuras que acredito que todos vocês conheçam, né? Que tem acontecido ao longo da história, infelizmente, do Brasil. Né? É muito triste saber que a gente ainda tem que passar por isso, de ficar lutando contra, né, essa barbárie. Porque é uma barbárie, cá para nós, né? Isso não tem nada civilizado, não tem nada de democrático, né? Isso é realmente achar que o único conjunto de direitos é o que eu possuo. Então, qualquer coisa que possa abalar os direitos que eu construí, né, deverá ser cerceado. Porque a censura, no fundo, é isso. Né? Ela é um conjunto de pessoas que resolve, acima da Constituição, acima das leis do país, acima de tudo. Tanto é que vocês reparem que a maior parte das exposições e obras censuradas depois foram liberadas pela justiça. Lógico que muitas vezes nem voltou mais à exposição, quer dizer, aquilo que esses indivíduos queriam acabaram conseguindo realmente, que foi afastar as obras de arte do contato da maioria da população, o que é muito triste. Né? O que é muito triste, porque isso mostra a dificuldade que essas pessoas têm em viverem em coletividade. Né? Então, eu vou fazer a leitura, porque está muito sério essa nota de repúdio. E enquanto eu faço a leitura, vai estar passando para vocês, não é, esse conjunto de lembranças. Né? Lembranças, algumas bem célebres, inclusive já, censuras que viraram censuras antológicas, né? Infelizmente. Né? Mas é muito triste de qualquer forma. Seja o que for. E acho que a BCA está cumprindo muito bem o seu papel, fazendo essa nota de repúdio, porque uma instituição como a BCA, ela está aí para tentar preservar realmente a arte, fazer com que a arte possa continuar existindo, possa continuar dando vida a todos nós, porque eu não entendo que possa haver vida para cada um de nós sem arte. Né? Seja o que for que essas pessoas tenham na cabeça, seja o que for que elas considerem que é mais importante que a arte. Não é. Vocês podem ter certeza que não é. Então vamos lá. Em defesa da liberdade artística e da autonomia curatorial. A Associação Brasileira de Críticos de Arte, a BCA, Seção Brasileira da Associação Internacional de Críticos de Arte, AICA, fundada no âmbito da Unesco, historicamente comprometida com a defesa da liberdade de criação, vejam bem, né, de expressão e de circulação das artes, manifesta sua preocupação diante da sucessão de episódios recentes que ameaçam a liberdade artística e a autonomia das instituições culturais do Brasil. Em um contexto de crescente pressão sobre artistas, curadores e instituições culturais,
a ABCA acompanha com apreensão a multiplicação de casos que apresentam características associadas a práticas de censura, constrangimento institucional e restrição da circulação pública de obras e exposições. Ao longo de 2026, sucederam-se episódios que, embora distintos em suas circunstâncias, apresentam características comuns e preocupantes. Entre eles destacam-se o encerramento antecipado da exposição Funk, um grito de ousadia e liberdade, no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. O cancelamento da exposição Pequena Enciclopédia Sociopolítica Ilustrada do Brasil Contemporâneo, da artista Andrea Reichenberger, na Aliança Francesa do Rio de Janeiro. A suspensão da exposição Habeas Corpus, de Elcio Miyazaki, em Ouro Preto. E os questionamentos e iniciativas voltados à restrição da exposição La Chola Poblet, Pop Andino, em cartaz no MASP. Esses acontecimentos não constituem episódios isolados, como mostra o Observatório da Censura. Eles se somam a uma série de ocorrências verificadas nos últimos anos que revelam um padrão recorrente. Exposições previamente aprovadas por instituições culturais passam a sofrer pressões externas motivadas por interpretações morais, religiosas, ideológicas ou partidárias de seus conteúdos. Em diferentes situações, observam-se tentativas de restringir, cancelar, suspender ou deslegitimar obras e exposições não em razão de questões técnicas ou legais, mas em decorrência dos temas que abordam, dos sujeitos que representam ou das reflexões que propõem ao público. Mesmo que a censura não ocorra por meio de proibições explícitas, ela pode manifestar-se por meio de pressões políticas, constrangimentos administrativos, campanhas de desinformação, ameaças, cancelamentos de última hora, exigências de retirada de obras ou outras formas de restrição que limitam o acesso público à produção cultural. Em todos esses casos, o efeito é semelhante: o empobrecimento do debate público e a redução da pluralidade de vozes que caracteriza uma sociedade democrática. A ABCA considera fundamental recordar que a arte não existe para confirmar consensos. Ao longo da história, a produção artística tem sido um espaço privilegiado de questionamento, reflexão, experimentação e confronto de perspectivas. O papel das instituições culturais, dos museus, dos espaços expositivos é justamente garantir a convivência democrática entre diferentes formas de expressão, assegurando ao público o direito de acesso às obras e às ideias que elas mobilizam. Discordâncias em relação às obras, artistas ou curadorias são legítimas e fazem parte da vida democrática. No entanto, a crítica, o debate público e a produção de conhecimento não podem ser substituídos por mecanismos de pressão. É isso aí, tá vendo? Destinados a impedir a circulação de trabalhos artísticos ou a constranger instituições culturais no exercício de sua autonomia. Como seção nacional da AICA, entidade que historicamente desenvolve inúmeras ações contra a censura nas artes em nível mundial, a ABCA reafirma sua defesa incondicional da liberdade artística, da liberdade de pesquisa, da autonomia curatorial e da independência das instituições culturais brasileiras. Reafirma igualmente sua solidariedade a artistas, curadores, pesquisadores, educadores, trabalhadores da cultura e instituições que tenham sido alvo de tentativas de censura, intimidação ou cerceamento.
Que maravilha, é isso mesmo. Né? A Associação Brasileira de Críticos de Arte, a BCA, quem assina é a diretoria, né, que está aí de 2025 a 2027, né, quer dizer, vai até 2027. Então, esta é a nota de repúdio da BCA, que muito nos honra, né? Eu, como membro da BCA, fico muito honrado e reafirma aqui, neste momento, né, que este canal na História da Arte, ele tem isto que está aqui na nota de repúdio como princípios fundamentais da nossa existência aqui. Não há uma reflexão, não há uma discussão nossa aqui no canal História da Arte em que tudo isso que foi muito bem mencionado aqui não esteja implícito, não esteja devidamente, né, alimentado por nós, né, gestores desse canal. Né. E fica aqui, junto com o repúdio da BCA, o meu repúdio. Né. Acredito que o repúdio de todos que assistem meu canal também, porque eu não acredito que as pessoas que tenham, né, relações com a arte, né, fundamentais, que considerem que a arte realmente alimenta a vida, ela é fundamental para a vida, possam aceitar qualquer forma de censura. Não existe explicação para isso, gente, não existe. Ah, não, ele ali exagerou. Como assim exagerou? Como assim? Né? É o que a nota diz, né? A gente pode discordar e não concordar com o trabalho de um artista ou outro. Faz parte da própria relação que ele tem com a obra de arte. Mas não quer dizer que eu vou tirar aquele quadro daquela parede ou aquela escultura daquele local em que ela está. Ela está ali para conversar com a gente o tempo inteiro, para nos provocar, para fazer com que a gente pense além, a famosa ideia, né, para pensar além da caixa, além daquele círculo fechado que fomos acostumados a sobreviver. Né? A arte faz isso. Nós não sobrevivemos com a arte, nós vivemos com a arte. A arte faz com que a gente realmente aprenda, né, a ter uma relação, né, harmoniosa com a vida, né, que aceitemos as diferenças todas, né, que aceitemos a diversidade da natureza, da sociedade, de tudo que está aí à nossa volta. Então, o nosso vídeo hoje é para isso. É exatamente para deixar claro, né, que o canal Na Esteira da Arte comunga completamente com a nota de repúdio da BCA, né, e a gente faz eco com esse recado que foi dado pela BCA. A gente não aceita nenhuma forma de censura sobre qualquer forma de obra de arte. A arte é livre, a criatividade é livre, né? Não existe criatividade sem liberdade. Essa é a grande verdade. E que fique isso como um refrão para a gente falar ao longo de toda a nossa vida. Né? Censura nunca, gente. Nunca. Ela não tem explicação, não tem justificativa, não tem nada que se possa, na verdade, falar em defesa de qualquer forma de censura. Entendido? E é interessante porque isso foi colocado um pouco na altitude, né? A gente já faz uma triagem antes, né? As instituições culturais, os museus, antes da curadoria, antes da própria instalação, já toda uma discussão crítica com relação a todas as obras que estão entrando. Então não há necessidade. Ninguém mais, além daquelas pessoas que estão ali, atuando junto com a arte, fazendo arte, né, tem qualquer tipo de preocupação. Quando a obra chega no seu lugar, no seu espaço, para esse contato com o público,
tudo já foi pensado com relação a ela. Né? Não há o que censurar, nada. Então, estamos com a BCA nesse momento de repúdio à censura muito grande. E, logicamente, nosso canal, Mestre da Arte, comunga completamente com isso. Tá? Então, um grande beijo a todos e até nosso próximo vídeo. Sem liberdade, a criatividade humana morre.